É aqui no Teams, ou no Teams mesmo, você pega nos Sim, 3 pontinhos? sim, mas, por exemplo, vai para o YouTube depois? Pode ir para o YouTube? Pode, eu acho que sim, ele gera um arquivo. Se João, Então, você pode gerar um arquivo e ir para o YouTube para depois a gente subir para o canal do Direito Achado na Rua? eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo, sim. Uhum. Acho que eu Então, consigo. nós vamos. Já iniciou a gravação. Está pronta, Raíssa? Estou pronta, sim. Então, eu cumprimento a todos e todas, a banca aqui já presente, professor Antônio Sérgio Escrivão Filho, que é o examinador externo, professor do IESB, professora doutora Thalita Tatiana Dias Rampim, examinadora interna, ela é da Faculdade de Direito da UNB. Cumprimento o suplente, que é o coordenador do programa, o professor Menelik de Carvalho Neto, ao menos para efeito da gravação, né, isso, para registro, e cumprimento a mestranda Raíssa Vaz Mendes, Obrigada, que já professor. está com assento. Estendo os cumprimentos a toda a audiência que tem acesso na plataforma junto conosco e considero instalada a defesa pública da dissertação de mestrado da Raíssa, Semiano Resistência, primeiro Encontro Nacional de Mulheres do MST. Já está aqui no banner que ela já colocou no compartilhamento da plataforma. Então, Raíssa, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação e logo em seguida começamos a arguição, primeiro o professor externo, depois a professora interna, né? Uhum. E o presidente, como sabem, pela regulação atual, não é mais membro da banca. Ele preside, mas ele não argui, não delibera, não vota. Suponho que só no caso de empate, né? Uhum. Não sei. É. Mas então, são 13h08, lhe dou 20 minutos, com um bônus de 2 minutos. Às 13h30 eu encerro. Tá ótimo, professor. Então, vou iniciar aqui. Aí eu botei o nome, né? Semana de Resistência, primeiro Encontro Nacional de Mulheres Sem Terra. Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu não vou conseguir passar a tela cheia, eu vou passar desse jeito. A metodologia do meu trabalho é um método etnográfico, junto com a pesquisa bibliográfica, e também eu acrescentei o uso de imagens, músicas, vídeos, entrevistas, fotos e cartilhas, então é um acréscimo ao método etnográfico. O meu objeto de pesquisa é o Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. Aí aqui o primeiro trago uma figura, né, do momento do encontro. Eu vou fazer primeiro um parêntese para falar onde que eu me insiro nos direitos humanos, né? O meu trabalho é, primeiro, uma crítica ao método hegemônico, né, de direitos humanos, e eu trago aqui o conceito de sujeito universal dos direitos humanos, onde os direitos humanos, eles criam um sujeito modelo, e esse sujeito modelo que vai ser o recebedor dos direitos humanos. E eu falo bastante no trabalho que esse sujeito modelo é um homem branco, hétero, ocidental, à imagem e semelhança de quem cria os direitos humanos hegemônicos, e todo mundo que se encontra fora desse modelo do sujeito universal ou não se encaixa muito bem nesse modelo, se encontra com dificuldades ou até vedação de acesso aos direitos humanos. Então, a Sueli Carneiro, ela traz um conceito chamado de não ser em oposição ao ser. Então, essas pessoas que não se encontram no sujeito universal para os direitos humanos hegemônicos estão na zona do não ser. Então, esse conceito conduz, assim, o meu trabalho. Também trago os direitos humanos contra-hegemônicos, onde se insere meu trabalho, que direitos humanos contra-hegemônicos levam em conta
a crítica aos direitos humanos hegemônicos e leva em conta as disputas políticas e os processos históricos e as lutas emancipatórias e faz uma defesa aos direitos, principalmente os direitos coletivos, e busca novos direitos, né? Aí eu trago o sujeito coletivo de direitos, que dialoga com o direito achado na rua, que é um conceito mobilizado pelos movimentos sociais para buscar demanda na sociedade civil, então eles atuam em conjunto, né, como conjunto, e esse conceito se insere no direito achado na rua, e o trabalho também tem essa visão de você investigar os movimentos sociais e a praxis do movimento social. E agora eu entro no trabalho em si. O trabalho fala sobre o Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. O encontro aconteceu em Brasília, no pavilhão do Parque da Cidade, entre 5 e 9 de março de 2020. Contou com 3.500 participantes de 23 estados brasileiros, mais o DF. Teve 180 artistas convidadas, todos os dias do encontro, depois das atividades. Era uma atividade também, tinha o Festival Semeando Resistência. E eu trago aqui a conspiração das sementes, que é o conceito que abre meu trabalho, a parte etnográfica do trabalho, que é o conceito apresentado na cartilha do setor de gênero, onde as mulheres detentoras dos saberes são as sementes. Então, eu trago as sementes alimentos, que são as sementes plantadas pelo MST, e eles trazem os alimentos para o encontro, e as sementes mulheres, na conspiração das sementes, com esses saberes, você planta essas sementes em terrenos férteis, na rua ou no campo. Então, é um diálogo muito bonito que o MST faz nesse momento. Aqui é o espaço do encontro, aqui é o lema do encontro, Mulheres em Luta Semeando Resistência. Então, o encontro foi nesse espaço, um palco principal, aqui você vê a plateia, né, no pavilhão do parque. Aqui na frente estava todo enfeitado com frutas, alimentos que o MST produz. Aqui eu quero falar um pouco da mística. Eu trabalhei bastante a mística no trabalho. A mística é um conceito muito importante para o MST. É um momento de formação, a mística faz parte da formação, é um resgate da memória do movimento, é uma tentativa de sintetizar a epistemologia do movimento, valorizar o militante e também uma praxis política, uma identidade militante e, claro, uma manifestação artística. Ela pode ser performance, pode ser teatro, música. Várias manifestações fazem parte da mística. Aqui eu desenvolvo os temas do encontro. O encontro, um dos principais temáticas é o feminismo camponês popular, o racismo e a raça, a violência contra a mulher, o anticapitalismo e a agroecologia. Eu escolhi falar mais de dois temas, que é o feminismo camponês popular e a raça e o racismo. Eu trago também aqui a amostra da reforma agrária, que é uma feira de amostra dos produtos da reforma agrária, que eu achei muito interessante no encontro. Então, todos os dias, na hora do almoço e no jantar, tinha essa feira. Então, você vê que tem café, cachaça, alimentos orgânicos, sementes que o MST planta. Ai, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu cito também uma citação a alguns momentos importantes, que é o cochicho, que foi uma conversa que a gente teve lá, as mesas temáticas, a ciranda das crianças e as oficinas de encantarias e saber fazer, troca de experiências e balada de saberes. Essa oficina aconteceu no sábado, e eu acho que é um dos momentos mais importantes do encontro, porque sintetiza todos os assuntos. Para vocês terem uma ideia, essa aqui, ó, a cor política, falando de política, tinha, por exemplo, a oficina das promotoras legais populares, tinha oficina falando de direitos humanos também, e tinha oficina de relaxamento, oficina de turbantes, oficina de confecção de bonecas negras, oficina de agroecologia e plantio. Então, ele abarcou vários temas, né? As mulheres se inscreveram para dar essas oficinas. Eu fui em 2 oficinas, uma dessas aqui é produção estandarte. A gente escolheu uma foto, fez o nosso estandarte, que a gente levou no dia 8 de maio, e é um momento de formação também, porque a gente, depois de produzir estandarte, a gente ficava em roda e falava sobre a mulher ou o homem escolhido, e eram pessoas importantes para o movimento e para a luta política brasileira. Então, eu achei esse momento muito, muito interessante. Eu entro agora no Marcha do 8M, que foi, eu falo no trabalho, um dos momentos mais importantes pós-Marcha do L não, um momento político muito importante para o Brasil, um dos primeiros momentos políticos de organização importante, né? E dos últimos por muito tempo, porque não sei se vocês repararam, é a última semana antes da pandemia, então eu dei muita sorte.
Aqui elas estão marchando em coluna, as mulheres do MST saem do pavilhão no Parque da Cidade, em direção ao Buriti, depois da Torre de TV, eu marchei junto com elas aqui na coluna do Distrito Federal. Eu trago um momento aqui... Ai, meu Deus, saiu aqui. Eu trago um momento importante aqui, que é quando elas tamparam os rostos com os lenços, uma representação da luta no campo. Então, todas as mulheres do MST receberam esses lenços para tampar o rosto, para a gente passar na frente do Itamaraty. E isso é um momento assim, que eu achei muito forte, simbolicamente, um símbolo muito forte. E essa marcha também contou com pessoas da cidade, moradores, movimentos sociais, partidos políticos. Várias pessoas estavam nessa marcha, porque era o Dia Internacional da Mulher, né? E trago o último momento do encontro, que foi a ocupação do Ministério da Agricultura, que foi um momento, assim, de tensionamento, né? Que não é fácil você fazer uma ocupação, assim, você pode levar um processo, ser preso, assim, mas é uma coisa que o MST tem essa ação direta, ele ocupa os terrenos que ele, inclusive, acho que tem que ir para a reforma agrária, e depois ele pede a posse. Então isso é uma coisa que o MST faz, ele ocupa fazendas, ele já derrubou árvore de celulose, árvore de laranja, então é uma ação, e eu destaco que essa ação é muito importante, porque o encontro não apareceu tanto na mídia, mas a ocupação apareceu. Então você vai encontrar na mídia hegemônica muitas reportagens sobre esse momento da ocupação, e eles, inclusive, ocuparam também o INCRA de várias cidades. Então, é um momento importante. Aí aqui eu finalizo e entro num dos temas, que é o feminismo camponês popular. Ele começa a ser pensado em 94 em Lima, no Peru, no encontro de mulheres, um encontro nacional, ou encontro da América Latina de camponeses com as mulheres no campo, e elas buscavam, nesse encontro, entenderam que a luta era coletiva, essas mulheres precisavam buscar espaços políticos, né, de luta, então elas resolveram se organizar para buscar esses espaços enquanto sujeitos coletivos de direito. Elas tinham uma crítica muito grande ao neoliberalismo e contra os ataques aos direitos sociais e coletivos, que isso é uma coisa muito importante no feminismo camponês popular. Começou com o movimento de mulheres camponesas, ainda em 94, e ele vem sendo pensado ao longo dos anos. Destacar que gênero, raça e classe é muito importante para esse movimento, então você não trabalha só gênero, você trabalha raça e classe. Aí eu quero falar um pouco do setor de gênero do MST, já entrando no feminismo camponês popular dentro do MST. O MST tem um setor de gênero que começou nos anos 2000, e esse setor vem fazendo demandas ao movimento, então eu mostro todas as demandas no trabalho que ele faz ao movimento. Uma conquista importante é a divisão de cadeiras, todos os momentos de decisão, as instâncias decisórias e de formação também no MST tem que ter 50% de participação de mulheres, isso é muito importante no movimento. E eu falo que a partir das conversas do setor de gênero, criou-se um coletivo LGBT em 2015, e eles começaram a se reunir, e eles têm a proposta de ter coletivos LGBT em todos os estados, né? E fazer uma reunião anual. Tinham muitas pessoas LGBTs no encontro, então, assim, isso é uma temática muito importante. E eu acho assim, interessante que é uma adesão orgânica, que você vê muito boné do MST com a bandeira LGBT, então tem muita gente jovem no MST, então isso é um momento assim, muito importante do movimento. Agora eu vou passar... Peraí. Ai, meu Deus. Aí eu entro na última parte, que eu falo de raça. Essa é uma parte um pouco mais... teorias exploratórias. Eu falo no trabalho que se fala um pouco da raça no campo, então eu não encontrei tantos trabalhos, mas eu começo com a primeira lei de terra de 1950, que visava impedir que os escravos que seriam libertos dentro do processo, né, ocupassem terras. Esses escravos não podiam pegar uma terra devoluta, vazia, e ocupar essa terra. Eles tinham que pagar e registrar em cartório. Então, essa lei de terras impediu uma divisão de terras no Brasil. Então, assim, é um processo, né, de impedir. E aí eu falo do campesinato negro brasileiro. O campesinato negro brasileiro não fala só de terreno quilombola. Eu trago uma pesquisa do censo que diz que 60% das pessoas
no campesinato são negras ou pardas, 33% brancas, as outras indígenas ou asiáticas, 15 milhões de homens, 14 milhões de mulheres, então a gente pode aferir pelo censo que o campesinato é negro. E aí depois eu trago as mulheres negras no MST e no encontro, falo das oficinas que falaram de mulheres negras, das exposições que mostraram bastante mulheres negras da história, mulheres negras dentro do movimento. Falo da noite de Semeando Resistência, né, do festival, que tinha várias bandas exaltando a negritude, e trago uma crítica da Vera Lúcia, que é uma militante do MST, que ela acredita que o MST demora a entrar nesse tema, e ele não discute ainda tanto esse tema igual discute gênero e a questão LGBT, e ela convoca o MST a discutir mais o tema da raça dentro do movimento. Eu acho que isso é uma crítica muito importante que ela faz. E esse capítulo chama Rancores Abissais, brincando com a temática, brincando com o conceito do Boaventura, com uma música do Emicida, Rancores Abissais. E eu acho que a minha conclusão é que os sujeitos coletivos de direitos, o feminismo camponês popular, o encontro das mulheres é uma forma de você tentar superar essas linhas abissais. O MST fala muito em rompimento de cercas, né? Então, é um movimento de rompimento importante. O encontro não era só um encontro, era uma formulação do feminismo camponês popular, uma formulação dos ideais do MST, então, um encontro de debate, de discussão, e também luta política, que você vê na ocupação e também no 8M, e uma tentativa de superar essas linhas abissais. E, por último, quero atentar uma coisa que eu estava revisando, estudando para apresentar, e percebi que eu troquei os nomes, que eu falei que era encontro do MST. Só que eu revisei todos os meus negócios, eles mudam bastante, mas é encontro de mulheres sem terra. Então, eu vou avisando que eu vou mudar no trabalho, porque eu vi muitas reportagens, e às vezes eles trocam, né? Tem essa diferença, mas as que estão no site do MST falam de mulheres sem terra, então eu vou mudar. Obrigada. Então, agradeço a apresentação. Deixe os slides na página que os professores podem querer fazer referência a uma ou outra lâmina. Tá. Aí eles pedem a você para reabrir a lâmina, né? Uhum. E, na sequência, então, eu passo a palavra ao professor Antônio Escrivão, filho, né? Que é o convidado externo. Ele deu a palavra para a sua arguição, agradecendo, evidentemente, a disposição de estar aqui conosco. Pronto, vamos lá, então. Muito boa tarde, novamente. Boa tarde aqui a Raíssa, primeiramente, que protagonizando esse momento e esse espaço, né? Então, como de praxe, vou perguntar se vocês me ouvem bem. Tá legal. Então, cumprimentando a Raíssa pela apresentação, por ter já, a essa altura, alcançado esse lugar, cruzado essa linha de chegada para realizar a banca. Sabemos bem o quão difícil alcançar, atingir esse momento, ainda mais em tempos pandêmicos, né? Sobretudo, esse último período, temos visto as angústias que são usualmente, historicamente associadas aos trabalhos acadêmicos, ganharam aí o famigerado plus a mais adicional, porque ele congrega tudo isso. Mas me parece, de saída, que a Raíssa teve plenas e excelentes condições de não apenas passar, mas superar essas questões e apresentar esse trabalho aqui nesse dia. Vou estender os cumprimentos ao professor Zé Geraldo de Souza Júnior, presidente da banca, e o nosso querido e grande mestre, dentro e fora das 19 linhas da academia, né? E cumprimentar também a minha querida colega Thalita Rampim, professora Thalita Rampim aqui, que certamente de saída nos deixa sempre ansiosos para pensar assim, bom, deixa eu falar logo para ver o que a Thalita tem a nos dizer, a nos ensinar sobre isso tudo. Já que o professor disse que não vai arguir, né, atribuir
atribuir a nota. Então, eu já fico junto de você, Raíssa, aqui ansioso por essas arguições. Mas, para dar início aqui, me informaram que meu vídeo está fechado ou não? Vocês me veem? Eu estou com o vídeo aberto, né? Ok. A gente está te vendo. Tá legal. Então, parem de me atrapalhar aqui na minha arguição. Estou brincando. Bom, acho que de saída, uma coisa muito interessante me chamou a atenção e é preciso algumas questões, né? Primeiro, eu fico de saída muito contente e algo curioso ao me deparar a essa altura, no dia 30 de setembro de 2021, ao me deparar com um trabalho sobre o MST, sobre o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. Acho que isso já é um elemento, uma primeira nota aqui para ser colocada no nosso debate, na arguição. Porque até conversávamos essa semana mesmo, se não me engano, com o professor Zé Geraldo, que nós estamos em tempos de ascensão, por exemplo, de movimentos indígenas, vivenciamos um período de ascensão de movimentos também quilombolas, e essa perspectiva da associação identitária, e claro, essa dimensão dialética da relação entre a identidade de gênero, de raça, com a perspectiva da classe social, acho que tem, talvez tardiamente, mas de uma maneira muito potente, um modo muito potente, emergido no cotidiano da nossa sociedade e, por via de consequência lógica, né, professor? Se a sociedade filosofa nas suas ações, então a filosofia passa a incorporá-la aí nas suas reflexões junto da academia, principalmente se for uma academia, um fazer acadêmico atento, como é no Direito Achado na Rua, como é nesse ambiente onde a Raíssa e o professor Zé Geraldo também se inserem. Então, me chama a atenção, de um modo muito positivo, me deparar com um estudo sobre o MST. Eu também fiz meus estudos, mestrado e doutorado, sobre o movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por quê? Porque foi um movimento que, em alguma medida, da década de 80, talvez, até meados de 2010, tenha sido um movimento que protagonizou aí a liderança, talvez, não vou dizer hegemonizou, mas protagonizou assim, os espaços de liderança da sociedade civil organizada, sobretudo no campo, né, o movimento sindical no Brasil também, com uma força, uma potência aí expandida a partir da década constituinte, se a gente puder chamar assim a década de 1900, a década de 80. Mas o MST representou essa potência política e social, inclusive influenciando, inspirando muitas e muitos de nós, em boa medida. Mas o fato é que, também com um processo recente, em alguma medida, o MST, não vou dizer que sai de cena, mas o MST vem também dialogando e observando a ascensão de outros movimentos, como os movimentos indígenas e quilombolas no ambiente rural, e também essa ascensão do movimento de mulheres no campo e essa perspectiva de diálogo interseccional. Então, é muito interessante nos depararmos hoje, aqui em 2021, com todas essas questões. Uma análise sobre o movimento de trabalhadores rurais sem terras, mas agora já sobre a ótica da sua perspectiva de gênero e inserindo ainda, a partir de uma observação que me pareceu interessante no trabalho, a análise racial. Por quê? Porque, salvo engano, e aí seria interessante, inclusive, a Raíssa nos confirmar isso, mas ela diz que a perspectiva racial, no trabalho, ao menos, surge da participação, da observação participante dela. Ela diz, olha, a perspectiva racial não estava no meu radar, né, na agenda da minha pesquisa, mas ao realizar o procedimento etnográfico, algo me chamou a atenção e foi a perspectiva racial. E é um debate também interessante, porque então, ao final, ela traz isso como se fosse mesmo algo que surge no processo de pesquisa, para trazer os dados e dizer, olha, mas o campesinato brasileiro ele é negro. A sociedade brasileira
ela é majoritariamente negra. Mas esse é um debate também interessante. Eu me lembro até, se eu puder fazer aqui um parênteses brevíssimo, na minha defesa de doutorado, a todo momento, eu tive uma convivência com o Movimento Sem Terra, uma participação orgânica durante algum período, no estado de São Paulo, principalmente, mas também aqui em Brasília. E eu e a Thalita nos formamos na mesma universidade, Universidade Estadual Paulista, na Unesp, na famigerada Franca do Imperador, lá no interiorzão de São Paulo, do estado de São Paulo. E eu tenho a impressão que, para mim, esse sentido dessa observação participante, que também acabou forjando a nossa trajetória, a minha lá na Unesp, trabalhando com o MST desde a graduação, desde muito cedo já trouxe a perspectiva racial do campesinato, em que pese não ter sido algo explicitado, também trabalhado, analisado, nem por mim e muito pouco à época, estamos aí nos idos da primeira década de 2000. E a Raíssa diz, bom, isso partiu de uma observação. E também acho interessante que quando a minha defesa de doutorado, a Hélida Laures, que é uma grande pesquisadora, também feminista, fundada, né, nas epistemologias do Sul e na análise da perspectiva racial do direito e da justiça, com estudos, artigos sobre isso especificamente, a Hélida me interpelou na banca e disse assim, olha, Tuco, mas você falando todo momento, né, do campesinato aqui, eu queria saber como é que fica essa perspectiva da negritude no campesinato, né, porque tem no Brasil essa figura do camponês do Sul, né, do camponês ainda associada a uma matriz talvez de imigração europeia. Então, interessante a Raíssa também trazer que isso partiu de uma observação que talvez não estivesse no radar dela. E ao dizer isso, ela diz, e talvez isso tenha surgido também no radar analítico, conceitual, crítico e dialógico do MST e, portanto, na sua agenda no interior da organicidade e na agenda política para a sociedade, também o debate racial. Em meio a todas essas observações, me parece aqui uma indicação, talvez, porque no resumo me chamou a atenção que ela diz assim, bom, um dos meus objetivos aqui é iniciar a discussão sobre a questão negra e de mulheres negras. Né? Então, apenas aqueles detalhes que são pinçados, mas só esse cuidado, né, de não dizer que o trabalho está iniciando uma discussão, que é a discussão que você mesmo disse que você observou que estava ocorrendo no próprio encontro das mulheres. Se for mesmo isso, né, que o modo como foi redigido traz essa questão e me parece importante também a gente observar isso. A discussão está colocada na realidade, né? A academia vem ver como a realidade vem filosofando e apresentando essas questões. No que diz respeito ao modo como o trabalho foi estruturado e se apresenta, foi realizado, me parece que é uma escolha corajosa, porém bastante acertada, você começar com um relato etnográfico, né? Então, inverter a matriz metodológica, ou pelo menos estrutural aí de pesquisa, que me parece ser a mais usual, que é aquela matriz dedutiva, que parte da análise bibliográfica conceitual, do conceito, para ir encontrando o recorte temático e conceitual para finalmente chegar na empiria e, em alguma medida, dizer, bom, tudo aquilo que eu falei lá atrás, observem aqui. Você inverte essa lógica, que me parece algo corajoso, porque talvez seja um pouco mais difícil de fazer, em alguma medida, pelo menos na tradição, que me parece na tradição que a gente vem observando aqui no Brasil, no direito, pelo menos, mas é uma opção corajosa e muito bem feita. Acho que isso traz um teor, já traz nuances, traz colorações, exatamente, traz elementos simbólicos que fazem parte da realidade e fazem parte da perspectiva analítica. E essa é uma outra questão que me parece interessante, porque ao iniciar o trabalho com esse relato etnográfico, isso
porque assim, é muito difícil começar o trabalho, pelo menos a redigir o texto, né? Eu estou vendo a Thalita aqui na minha câmera. Eu fico com essa sensação que escrever um trabalho, e muitos outros, imagino que muitos outros pesquisadores e pesquisadoras estão aqui nesse diálogo conosco, responde muito àquela perspectiva da física, né? Aquela perspectiva inercial, quer dizer, precisa imprimir muita força, gastar muita energia para começar, porque ao começar nós precisamos fazer muitas escolhas, talvez a maioria das escolhas do trabalho a gente precisa fazer ao iniciar, né? Eu preciso saber como eu vou entrar no tema, eu preciso saber como eu vou me colocar no trabalho, principalmente agora. Isso é mais interessante agora que já alcançamos também no direito, principalmente na perspectiva crítica, a possibilidade da pesquisadora se colocar, né, no trabalho, situar a sua condição de sujeito da pesquisa e sujeito pesquisadora. Então, eu acho interessante isso. E ao optar pelo inserir primeiro relato etnográfico, isso já é uma escolha de como se colocar no texto. E isso proporcionou que você redigisse um texto muito, muito leve, em que pese, uma boa condição analítica aqui, em que pese não, né, associada a uma boa condição analítica. Então, eu achei isso muito interessante. O relato te proporcionou o que me pareceu ser, não vi ainda, assim, não recolhi um referencial bibliográfico para dizer isso, mas eu vou chamar aqui, talvez achando que eu estou chamando sozinho e outras pessoas têm falado isso há muito tempo, mas o que me parece um diálogo analítico, muito interessante o modo como o texto vai se construindo e muito bem redigido também. Diga-se de passagem, com essa leveza que talvez seja até, em alguma medida, já uma característica, inclusive, dos trabalhos do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, aí saudando aqui o programa, ao passo em que agradeço tardiamente o convite para participar como membro externo aqui hoje. Mas então acho que essa perspectiva do diálogo analítico ficou muito interessante no trabalho e que em boa parte foi proporcionada pelo relato etnográfico. E um relato que resgata questões que eu, particularmente, como estudioso da mesma temática, e em boa medida do movimento de trabalhadores rurais sem terra, trabalho resgata elementos que não são muito usuais, pelo menos no campo da análise do direito sobre o movimento sem terra, sobre o MST. Temos muitos trabalhos sobre o MST no ambiente, por exemplo, da advocacia popular, da RENAP, diversos trabalhos em diferentes programas de pós-graduação aí pelo Brasil, mas a maioria deles associados a uma perspectiva da análise da criminalização do movimento, alguns associados a estudos de caso. Então, quando você opta por fazer essa etnografia de um momento, de um locus, de um tempo-espaço, o que a princípio me pareceu, o que a princípio eu confesso que me chamou uma atenção, assim, por uma opção, falei, vixe, mas seria possível, será que se sustenta um trabalho de mestrado, numa observação de um evento? Mas foi interessante o modo como você conseguiu fazê-lo se sustentar aqui no texto e na apreensão de todos esses elementos que conformam, não o encontro, mas o movimento, como você mesmo disse, conformam, que explicitam toda a perspectiva da organicidade, a agenda política, e, em boa medida, aquilo que a teoria dos movimentos sociais é chamado repertório do movimento camponês e principalmente do MST. E me parece que esse é um ponto interessante e me parece que esse é um ponto que a gente precisa trazer, talvez em alguma medida, com mais cuidado na nossa agenda do direito achado na rua, como uma, como uma escola, como o professor diz, de análise da relação entre direito e movimentos sociais. Algo que uma das nossas lideranças, professora Nair Heloísa, como ela gosta de ser chamada, ou pelo menos assina os e-mails, a professora Nair Heloísa Bicalho, como ela carrega, né, do seu referencial das ciências sociais, da sociologia, essa questão do repertório, porque me parece muito interessante verificar a análise do repertório, é entender
o que o movimento social faz na sua existência e o que ele faz com que ele faça, como ele faz para ser e existir e impulsionar a agenda de direito e uma agenda de dignidades, de novas dignidades e liberdades na nossa sociedade. E é muito interessante porque o trabalho da Raíssa, ele traz, sem se preocupar com isso, sem se preocupar com essa discussão, que é uma categoria central da teoria dos movimentos sociais, mas ela acaba trazendo, elencando e estabelecendo algum diálogo analítico com todas as categorias do repertório, com boa parte das categorias do repertório do MST, que é o que faz do MST o que o Caio Prado, como o professor sempre, ou Celso Furtado, na verdade, sempre cita, que o que faz do MST o maior movimento social não armado, não pacífico da América Latina, que é essa perspectiva da sua organicidade. Então, a Raíssa delineia ali o que é a chamada organicidade do MST, o modo como ele se organiza internamente, que é a realização de feira, então, uma perspectiva do diálogo produtivo com a sociedade, mostrando que é um movimento que produz, então, portanto, que precisa angariar, é uma perspectiva de diálogo para fomentar a imagem da sua legitimidade perante a sociedade, buscar apoio, portanto. Aí ela vai falar do ato político com os aliados, justamente uma outra estratégia inserida aí nesse repertório do movimento, buscar essas alianças fundando também o debate público sobre a legitimidade de ser e existir enquanto movimento social no Brasil. Afinal de contas, um dos grandes dilemas do movimento social é justamente a medida em que ele é reconhecido pela autoridade estatal na sua legitimidade de reivindicar direitos. Esse é um dos grandes debates, inclusive, que o reverso é conhecido como a perspectiva da criminalização. Não, você não tem legitimidade porque você pratica um ato criminoso. Então, na verdade, o lugar aqui do tratamento do movimento social é o ambiente criminal e não o reconhecimento da sua participação legítima no ambiente de deliberação sobre o que é direito, quem tem direito e como o direito vai ser exercido em uma sociedade, que é o ambiente da política, em que pese ser característico do movimento também deslocar o locus, né, o espaço, o tempo e o espaço da política para o ambiente onde ele se apresenta, atraindo, então, também, desse modo, a autoridade, os sujeitos que costumavam monoculturar a política. Pois bem, mas no trabalho aparece a perspectiva da organicidade da feira, o ato político com aliados, a realização da marcha, que é uma das estratégias também de aparecer para a sociedade e de se fazer ouvir, e, finalmente, o protesto, que é a ação direta. Né? Achei interessante ficar entre nós aqui uma análise. A Raíssa coloca assim, bom, o protesto não estava previsto na agenda, ele foi decidido pelas lideranças na noite anterior. Né? Vale a pena a gente refletir, pensar um pouco nessa medida, em que medida ele foi decidido na noite anterior, ou como isso representa também parte das estratégias, principalmente da ação direta, que é o elemento de maior potência, inclusive, e de maior debate sobre o movimento sem terra. O fato de realizar ações diretas que, em alguma medida, violam a superfície do direito, violam a sua dimensão mais supérflua, por exemplo, que é o rompimento causar dano a um patrimônio público, por exemplo, a porta de um ministério, ou causar dano a um patrimônio como a porteira de uma propriedade rural, para reivindicar a essência do direito, que é instituir a organização de uma legítima, instituir ali, enunciar os princípios de uma legítima organização social da liberdade. Então, esse dilema, esse paradoxo da atuação do movimento, que é consubstanciado na sua estratégia mais ousada e mais potente, que é a ação direta da ocupação, é elemento interessantíssimo. Então, você passa por todos esses referenciais do repertório do MST, aqui sem, talvez, se dar conta ou se preocupar em compreender que é isso que faz o movimento, e esse é um elemento interessante. E
inclusive tratando de um outro referencial do seu repertório, que é a perspectiva da formação. Talvez esse tenha sido um dos outro elemento diferencial do MST para se constituir com essa potência política nas décadas anteriores. Investir e muito na formação. E o processo de formação, que é cotidiano, que tem todo o acampamento, todo assentamento, construindo centros de formação no Brasil todo, que acaba se desenvolvendo, principalmente em um momento em que o movimento expande a sua capacidade política de interação com o Estado, se desenvolvendo em educação, inclusive educação formal, reconhecida pelo Estado, e se desenvolvendo, inclusive, em educação e ensino superior, aí nos termos do Pronera. Eu tenho a impressão que, nesse momento, o trabalho até faz uma espécie de um looping, porque lá atrás ele fala do MST, aí ele passa para uma análise dos direitos humanos, aí retorna ao MST, que é uma passagem interessante, para não ficar um debate sobre os direitos humanos perdido também, só na teoria, retornar ao tema, ao recorte do trabalho e dizer, bom, agora vamos falar que como essa perspectiva analítica dos direitos humanos volta para o meu recorte, mas aí eu tenho a impressão que depois volta para uma análise da reforma agrária, que me parece um retorno ao retorno, e aí talvez esse trecho da análise da reforma agrária ele pudesse estar no capítulo 1º, quando apresenta as questões do MST. No entanto, a sair da análise da teoria dos direitos humanos e ancorar a análise da teoria dos direitos humanos no fazer do MST é uma estratégia importante e interessante, porque isso é algo que a gente usualmente verifica também. O trabalho ele tende ou a ter um peso muito forte na revisão bibliográfica, ou ter um peso muito forte na empiria. Muitas vezes, quando também tem uma empiria muito forte, a pessoa pesquisadora ou pesquisador acaba se afundando um pouco nessa areia movediça e não consegue sair, não consegue realizar uma análise, né? Colocar as lentes analíticas ali para conferir nitidez analítica à sua empiria. Então é interessante esse movimento que você faz, vai para a teoria de direitos humanos, depois tenta ver como ela se explicita aqui. E isso é feito muito bem, né? O item da ocupação, a defesa dos direitos humanos é interessante, mas me parece também que tem um elemento para aparecer ali que não aparece. É o fato de, no MST, existir na sua organicidade o setor de direitos humanos, que é algo também bastante discutido no ambiente para a gente que é do direito quando analisa o MST. E é justamente o setor de direitos humanos que acaba produzindo no ambiente da educação do Pronera, reivindicando aí os cursos, diversos cursos de direito no ambiente do Pronera, que também são muito interessantes porque foram, inclusive, foram alvo de ações judiciais para que eles fossem fechados. Por quê? Porque são cursos para reforma agrária, para camponês, então não tem que ser curso de direito, né? A Thalita, que foi professora lá da cidade de Goiás, sabe que o curso lá, sabe muito melhor que eu, foi alvo de uma ação judicial tentando fechar o curso sob esse argumento. Então é interessante, importante ressaltar essas questões, que inclusive na dialética dessa história vai trazer para a gente essa perspectiva. A Raíssa trabalha bastante com a Rosângela Piovisani, né? Aluna da Thalita, se eu não me engano, lá no curso do Pronera, e a Rosângela falando bastante, que é do movimento de mulheres camponesas, que está fazendo o curso de Direito, e um trecho em que ela me parece que traz de uma maneira muito bonita, do jeito da Rosângela de ser, de falar e de passar para a gente todo o seu conhecimento, que a Rosângela vai falar para a gente sobre a análise dela sobre o que é direito, né? Como o direito não é a lei, e o direito também é, e não só o direito, mas a relação com a democracia, com a participação. Achei muito interessante já ver a Rosângela, então, aí, aparecendo num trabalho acadêmico, fazendo também a realidade filosofando sobre o direito. Um ponto alto dessa busca, dessa pesquisa, dessa escavação realizada pela Raíssa para apresentar esse trabalho para a gente. As temáticas, para eu finalizar, né? As temáticas, interessante, importante também aparecer aqui, é a primeira vez que eu vejo no trabalho de mestrado também o debate sobre
sobre a temática LGBT e racial no MST. Eu até orientei, no ano passado, um trabalho de especialização na ENAP, olha que interessante, lá na Escola de Administração Pública, um trabalho lá na ENAP sobre o coletivo LGBT do MST também. Então, é um tema que está emergindo, está surgindo, está ganhando potência, força. Já tem livro, né, do próprio coletivo do LGBT do movimento, já publicou um livro sobre a sua experiência. Então, é importantíssimo e me parece que não há, inclusive, lugar mais interessante, junto de outros, né, para emergir uma análise como essa, como o programa de pós-graduação aqui em Direitos Humanos da UNB proporciona esse debate. Eu acho que eram essas as questões que eu queria trazer aqui para o diálogo com a Raíssa, aquelas perspectivas do modo como a dimensão racial aparece, a análise da categoria, da preocupação, talvez, um olhar que nós, para a gente ter daqui para frente com essa ideia de repertório, e essa questão de como iniciar a discussão, se o trabalho que inicia a discussão sobre a perspectiva racial e o ambiente dessa etnografia conduzindo o diálogo analítico ao longo da dissertação. Então, eu agradeço. Antes de prosseguir, 3 questõezinhas, Raíssa. O professor não precisou se valer das suas lâminas, e ela acabou produzindo a redução das imagens, a ponto até de alguém considerar que o professor não estava aparecendo. Como a gente também está gravando para manter a arguição disponível, né, para os estudiosos, né, seria bom tirar a transparência. Vou fechar. Para aumentar nossas figurinhas de fala, né? A não ser que a professora Thalita precise delas. Mas, se precisar, ela pede. No Teams, se me permite, tem a opção, mesmo quando ela está compartilhando, tem a opção de eu clicar em quem está falando, aí é a pessoa que aparece em destaque. Se a gente não clica em cima, aí a pessoa não vai aparecer. Aí talvez isso que tenha acontecido. Então, esse tempo todo, por exemplo, para mim aqui na tela, ficou todo mundo certinho e as lâminas ficaram embaixo. Então, é mais a gente clicando. Mas para gravação, talvez fique aquela que, por exemplo, eu visualizei que eram os quadradinhos muito pequenininhos e o template bem grande, né? Agora, eu acho que ficou bem. Então, a segunda questão Raíssa, eu ia perguntar se você quer responder diretamente ou responder em bloco, mas o professor, embora não tenha feito uma pergunta direta, construiu uma arguição muito intrincada nos vários elementos que ele trouxe, e aí eu penso que, se deixasse para responder em bloco, a riqueza do que ele sugere se perderia. Mas você decide se quer responder a ele ou vou responder agora, com medo de esquecer também. Posso começar? Sim. Acho que eu vou fazer bastante rápido. Primeiro, botar o trabalho na frente foi uma sugestão do meu orientador, quando a gente podia se reunir pessoalmente, que ele fez essa provocação, que a gente escreve um trabalho, a gente passa toda a teoria e depois você chega na parte inédita, né? Uma coisa esquisita, e a professora Thalita também falou isso na reunião que a gente teve com o Direito Achado na Rua, então, assim, é uma sugestão muito boa, mas muito difícil. Vou falar que não é uma sugestão fácil. Tanto que vocês podem reparar que a parte de direitos humanos está na frente, assim, falei assim, vou botar essa partezinha na frente, porque eu não consegui. Você fica encaixando e botando na frente, botando atrás, botando na frente. Você fica fazendo um quebra-cabeça com o trabalho, é complicado. E a etnografia tem essa característica de botar a discussão teórica dentro da etnografia, o que é uma coisa difícil também. Então, algumas coisas que eu tive que botar dentro. Aí respondo a questão que eu falo da reforma agrária. Ela estava no capítulo dos direitos humanos. Aí eu falei, meu Deus, e eu boto isso, eu boto no outro, aí na hora eu mudei. Então, tem várias coisas que eu tirei de um lugar e botei em outro. Eu fui mexendo com o trabalho para deixar a etnografia na frente. Eu acho que realmente seria interessante voltar, né, para o capítulo de direitos humanos, porque ficou meio deslocado. Para esse exercício causa um deslocamento mesmo, porque você
para botar a etnografia na frente, para botar temáticas dentro do capítulo da etnografia, às vezes você faz escolhas, né? Que a formação eu trago dentro da etnografia, por exemplo. Então, às vezes você tem escolhas e realmente... eu não citei o setor de direitos humanos, seria interessante, porque, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção para trabalhar o MST, dois elementos. O primeiro o MST ganhou alguns prêmios de direitos humanos, ganhou semana passada. Eu fiquei, gente, mas como que o MST ganha prêmios de direitos humanos? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí eu comecei a investigar o que acontecia, como é que o MST sai de demandar terras, que eu falo nessa parte, para demandar direitos humanos, como é que é esse processo, e realmente o setor de direitos humanos tem uma participação importante nisso, né? Então, realmente, fiquei instigada com essa possibilidade, né? Foi uma das coisas que me levou a esse trabalho, me levou a falar do MST. E o professor Antônio bota uma questão muito... respondendo a questão dos repertórios, né? Eu sou da ciência política, eu pensei, não vou trabalhar diferença de movimentos sociais, senão eu vou me perder aqui, vou fazer 3 capítulos falando de diferença de movimentos sociais, eu vou ficar aqui completamente perdido. Aí eu li a teoria, repertório, formação de agenda e falei, vou botar dentro do que eu estou trabalhando, porque não quis escolher Tilly, Terrell, Thoreau, Gon, eu não quis escolher, eu falei, vou deixar solto. Esse não é o meu foco, exatamente. A questão da identidade. Pois é, o MST, ele traz surpresas, e eu acho que as surpresas estão mesmo no... Eu optei por fazer um trabalho de campo para encontrar essas surpresas. A gente imagina o MST, às vezes, com um movimento antigo, trabalhando terra, né? A gente fica... Mas tem uma emergência muito grande da identidade. O MST é um movimento muito inteligente, porque, primeiro, que ele dialoga com o movimento indígena, dialoga muito com o movimento quilombola, então eles têm esse diálogo. Tinha, por exemplo, no encontro, participantes, representantes do movimento quilombola, comunidades tradicionais também, então ele tem esse diálogo. E eu não vou falar jovens, eu vou falar todo mundo está colocando essas questões dentro do movimento. Quando eu fui tocar com uma interlocutora sobre a questão LGBT, ela usou um argumento que eu achei muito bonito. Ela falou assim, sempre estivemos no MST. Então, os LGBTs, as mulheres, estavam na ocupação, estavam nos acampamentos, mas agora a gente está se reivindicando essa identidade, a gente está se reivindicando enquanto LGBT, e a gente está reivindicando ao movimento, trabalhar opressões dentro e fora do movimento, trabalhar a questão LGBT dentro e fora do movimento. Então, as pessoas, e o MST, a gente imagina que seja um movimento que as pessoas sejam mais velhas, mas tem gente de todas as idades. Chega uma galera muito jovem e fala, vamos fundar um coletivo LGBT, vamos botar essas questões. Então, o movimento se renova muito. E eu acho que tem jovens, mas pessoas de todas as idades, né? LGBTs de todas as idades se renovando, trazendo questões. Então, essa observação racial, eu acho que vai ser uma temática que vai emergir mais, eu imagino, e a grande riqueza do trabalho etnográfico é exatamente isso. Eu não tinha pensado em falar de raça. Essa questão, eu cheguei lá e falei, gente, mas assim, metade das pessoas aqui são negras e pardas, e a gente imagina, primeiro eu falo no trabalho, que o MST é do Sul, né? Então a gente imagina que todo mundo seja branco e tem esse imaginário, né? O que a gente imagina que é o MST, o que o MST realmente é, né? Que tem muita diferença, as pessoas que imaginam que o MST seja uma coisa, ele é outra. Então, emergiu mesmo do campo. Eu trago no trabalho Estado de Arte, um trabalho de doutorado que faz Estado da Arte do gênero, das discussões de gênero, sexualidade e raça, e ele faz Estado da Arte na primeira década dos anos 2000 e tem poucos trabalhos ainda de raça. Então, realmente, é um campo que eu encontrei dificuldade de achar referência, de achar trabalhos que falam disso, mas, assim, encontrei, por exemplo, um trabalho de um militante do MST falando de raça. Estava conversando ontem... assim, falar que a Adriana, uma colega que me levou ao encontro, ela falou, Raíssa tem um encontro, eu fui visitar o assentamento, Raíssa tem um encontro. Conversei ontem com ela, e ela falou, quero trabalhar questões raciais, ela é do MST, então
há essa tentativa, há essa emergência. O MST, realmente outros movimentos estão ascendendo, e ótimo que se acendam, que eles articulem, que eles conversem bastante, né? Mas o MST não é bobo, não. Ele tá entrando nessa temática e ele vai discutir essas temáticas no futuro. Então, acho que... sim, sobre tirar e iniciar a discussão, sim, com certeza. Eu esqueci, a gente tem que ter muito cuidado para fazer um trabalho. Não estou iniciando, eu acho que no meio do trabalho eu falo, faço um trabalho fazendo um pequeno caminho, uma pequena exploração, porque eu achei até difícil achar literatura, eu uso alguns conceitos que eu achei interessante, mas pode ser outros, então, realmente uma tentativa minha, mas realmente a discussão já existe. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Obrigada. Professor Escrivão, está satisfeito? Tem algum adendo a fazer? Um a mais no plus? Muito satisfeito, achei muito bom, inclusive, o modo como a Raíssa apresenta aí esse diálogo na arguição. O único detalhe que eu esqueci de mencionar é que ela já usa, professor, não sei se você viu, é a primeira vez que eu já vejo aqui o volume 10 do Direito Achado na Rua, sendo utilizado e bastante utilizado justamente no texto da Rosângela Trevisani aqui, Rosângela Cordeiro. Fiquei bem contente já marcando aqui esse referencial bibliográfico. Mas, então, agora eu já posso dizer, parabéns, Raíssa, aí, não só pelo trabalho, mas pela arguição. Certo. Essa coisa do repertório, o Celso Furtado dizia, viu, que o MST era o mais importante movimento do mundo no século XX. Do mundo, né? Não era da América Latina, não, ele dizia do mundo. E não creio que tenha perdido a relevância, não. Basta ver, Raíssa lembrou, a premiação agora na Espanha, né? E essa dimensão da esperteza, ele não é bobo, né? Ele ainda avança mais. Agora ele acabou de se qualificar no sistema de bolsas de valores, o que significa que ele entrou no terreno onde mais acentuadamente se poderia construir, né, a crítica de legitimação, porque ele está se legitimando no lugar das piores auditorias sobre a licitude dos processos, né? Talvez uma Petrobras não passe nesse sistema, mas o MST passou. E o terceiro item que eu dizia é que há muitas presenças significativas no nosso encontro. Eu queria mencionar a militante Adriana Fernandes, do MST do Distrito Federal, né? E também as colegas e colegas da Raíssa de curso, né? Que estão aqui presentes. Raíssa, recebi uma mensagem de apoio para você da Isabela Patriota, diretamente de Washington, viu? Não sei se está te acompanhando de lá. Mas é bom. Agora, então, eu passo a palavra para a professora. A Thalita tinha que mudar de dispositivo. Talvez ela esteja mudando de dispositivo, porque acabou a bateria. Hein? Já voltou? Já voltei, professor. E por que eu não estou vendo a sua imagem? A gente não está vendo. Deve ser a configuração de quantas pessoas podem aparecer na tela. A galeria tem opção de 4 pessoas, 6, 9. Depende de como vocês estão usando, se é na internet, se é no aplicativo. Meu irmão vai tentar me ajudar aqui, no universitário. Sim, isso, porque é importante que a professora Thalita... Se for o caso, mentira. Porque como eu não tenho voz, nem voto... Não, voz eu tenho, não tenho voto. Ela que tem o voto. Ele fixou aqui. Mas vai ficar só ela? Aí, professora, não tá aparecendo sua imagem. Agora vai aparecer. Mas eu estou aqui, gente. Agora apareceu. Apareceu. Então, pronto. Então, retomando o fio da arguição, agora eu agradeço a presença e passo a palavra da professora Thalita Tatiana Dias Rampim, que é da Faculdade de Direito, por enquanto só da faculdade, eu espero que o mais breve possível esteja conosco aqui no PPG-DH também, né?
de fato já é, né? Porque sempre muito requisitada para as bancas do nosso programa. E agradeço muito a sua disponibilidade para ler o trabalho e agora participar da arguição. Professora Thalita. Então, estão me ouvindo, né? Qualquer coisa, me interrompam se falhar. Mas então, primeiro cumprimentar todas e todos, agradecer pelo convite, Raíssa, professor José Geraldo, Tuco, né, como membro da Manca, vulgo Antônio Sérgio, escrivão filho, Adriana também, é um prazer recebê-la aqui, estar conosco também, que eu acho que é muito importante, porque representa também o sentido político do seu trabalho, né, Raíssa? Então, primeiro eu vou fazer todos os meus comentários muito no sentido de compartilhar com você questões que me chamaram a atenção e pensando também na continuidade do seu trabalho, Raíssa, porque esse momento nosso aqui é muito um momento do trabalho realizado, né? Uma última oportunidade, digamos assim, que a gente pode fazer algum tipo de contribuição para a Raíssa já na finalização desse ciclo, né, do mestrado. Então, vou focar também em alguns comentários para a Raíssa do futuro, digamos assim, né, que me chamou a atenção, que você pode também dar continuidade. E começar, então, essa minha fala destacando o tema, né, eu acho que é algo que, de alguma forma, a gente vai se perdendo dentro do processo de estudo, de investigação e de pesquisa no âmbito universitário, né, e às vezes a gente coloca, como diria lá no interior de Minas, o carro na frente dos bois, né? E a gente se atropela muito no direito e nos estudos no campo do direito, né? E aí não só quem passou por uma graduação em direito, né? Então, pessoas de diferentes outras áreas, né, de graduação também que fazem pesquisa no campo do direito. A gente sempre fica com muita timidez, digamos assim, para fazer pesquisa empírica e fazer trabalhos, por exemplo, que tenham alguma inspiração etnográfica ou que se apresentem como etnografia, né? E dependendo do tema, é essencial que a gente ouse, né, percorrer esses outros caminhos, assim, metodológicos, né, como esse que a Raíssa fez, porque o tema pede, né, então, parabenizar, porque o tema, eu acho que ele é muito bem trabalhado e ele acaba sendo muito destacado pela forma como você o tratou. E a forma como você o tratou, estou me referindo aqui à metodologia, né? Então, você colocou o tema na frente, né? E ousou fazer essa pesquisa de uma forma diferenciada do que a gente geralmente faz no campo dos estudos do direito, né? Eu tive a felicidade também de participar desse encontro, da marcha, e então foi assim, quase que um gatilho ler também o seu trabalho, Raíssa, em relação a isso, né? Porque a gente tem um aspecto que a gente não pode deixar de mencionar, que é um desafio colocado agora e ano que vem nas eleições, que são os impactos que o isolamento, o distanciamento social tem para a construção política, né? E pensando como foi bonita e como foi forte a construção desse encontro nacional e da marcha também, né? Em vários sentidos, do afeto, porque eu acho que resistência, um outro projeto de sociedade, se constrói a partir do afeto, de solidariedade, de união, de disciplina. A gente não pode deixar de destacar, assim, o momento da marcha, assim como o momento da marcha das mulheres também negras, que aconteceu, salvo engano, acho que foi 2018 e 2019, mulheres enfileiradas embaixo do sol, disciplinadas, aguardando o momento correto, 1 hora lá, a gente embaixo do sol enfileirada, aguardando o momento certo para poder descer, em quantas vias da avenida, né, dali do eixo, né, avenida no sentido de cidade, né, ali do eixo monumental, e protagonizando, que eu acho que é muito característica também de mulheres organizadas em movimentos sociais, que é a radicalidade na sua atuação. São mulheres que ousam promover ação política
em momentos que são estratégicos para movimentos sociais de forma em geral e para a esquerda, e as mulheres se colocam na linha de frente, assim como Marielle, assim como a campanha do Ele Não, assim como as mulheres contra Feliciano, e por assim adiante, né? As mulheres se colocam na linha de frente. Eu não vou dizer cobaia, porque não é esse o sentido político da sua atuação, mas elas se colocam na sua radicalidade, na linha de frente, nesses momentos-chave, inclusive que a gente quer testar como segurança pública tem funcionado, como que o aparato de segurança nacional vai reagir, como que o governo vai se comportar, seja diante uma ocupação, um ato político, uma manifestação, né? Então, eu fico muito feliz, Raíssa, de você ter trazido o relato desse encontro nacional, porque eu acho que ele traz em si muitos desses elementos da radicalidade das mulheres organizadas, né? E uma radicalidade que se reflete na mística e na sua organização interna, né? Eu quero destacar aqui o espaço das cartas. Se a gente pudesse falar um pouco da sociologia das ausências, essa mística das cartas que aconteceu nesse encontro nacional, eu acho que você, se eu fosse assim, ficar na caixinha, eu ia falar, Raíssa, itens muito pequenos em termos de redação, dentro do seu trabalho, né? Então, um subitem que tem ali 1, 2 páginas, você pode mesclá-lo em outros, mas eu não acho que deva, porque você destacou esses momentos da mística, né? Então, por exemplo, as cartas terem seu espaço dentro da sua dissertação, eu acho que tem um sentido político e é uma evidência no campo da etnografia, é uma evidência da forma de atuação, de organização e de luta dessas mulheres, né? O que são essas cartas? As cartas são espaço para as mulheres que não estavam lá, cartas de mulheres militantes, lutadoras, que não puderam estar nesse momento ali da organização, e a gente não deixa essas mulheres para trás. Esse é o recado desse movimento de mulheres. A gente vai garantir um espaço para que cartas de companheiras que não estejam presentes estarão aqui representadas por um espaço, não é 1 ou 2 cartas, foi um espaço inteiro criado por elas, e não só um espaço físico, um espaço falado, porque as cartas eram lidas, né? Então, eu acho que tem evidências que a gente extrai do seu trabalho que mostram toda essa força, essa dimensão de luta das mulheres organizadas, né? Então, quero destacar isso. Tem um desafio que eu acho que a gente precisa sempre destacar também, que o quão importante que é a gente promover esse espaço de disputa no diálogo de saberes, né, do que significa a mística. A mística, ela tem, e a Raíssa também traz isso no trabalho dela, né, a mística em si, ela daria aí conta de um trabalho todo, né, de uma dissertação toda, só para a gente trabalhar os elementos das cores, dos símbolos, dos gestos, né, do simbólico que está presente ali. Mas eu acho que também é um outro aspecto importante da gente pensar, né, que como as mulheres organizadas também, elas trabalham com a mística no sentido pedagógico, né? Marca lugar, marca ausências, é uma forma também de pedagogia, e um aspecto que eu achei até que você talvez não tenha tido tempo de trabalhar dentro da sua dissertação, e aí, de repente, fica também como sugestão para o futuro, Raíssa, a oralidade, né? A oralidade que está presente e que se refletiu, inclusive, quando você foi nos enviar o trabalho, né? Raíssa criou uma playlist toda moderna, tem um QR Code ali no trabalho dela que a gente consegue acessar. E finaliza o seu trabalho também, né? Quem não pode com a formiga, né? Pisa ligeiro. Então, você traz também essas canções. A oralidade, o desafio, que tem 2 elementos que eu acho que a gente tem encontrado um desafio muito grande, pensando em espaços de organização social, incluindo movimentos sociais e extensão universitária. Como trabalhar, né, nesse contexto que a gente está, de pandemia, e no processo de mobilização social, sendo que, historicamente, a gente se apoia na oralidade, na presencialidade, né? Então, foi um encontro que foi marcado por isso, e que eu acho que você deve ter mais material do que você deu conta de trabalhar aqui na dissertação, né, Raíssa? Isso é muito comum quando a gente faz pesquisa empírica, né?
Eu imagino que só as fotos que você tirou ali do encontro já daria uma fotoetnografia, um trabalho à parte, que de repente vale a pena você fazer um artigo sobre essas fotos, né, que eu acho que vale muito a pena trabalhar também com essa outra dimensão. Mas aí eu queria destacar esses dois elementos, né, que oralidade e presencialidade. Oralidade, especificamente, foi algo que eu acho que você acabou não tendo aqui um espaço para trabalhar isso, mas que diz muito sobre esse processo também de organização das mulheres, né? E das mulheres negras, pensando também nas restrições que historicamente foram sendo construídas para todas nós mulheres, né? Então a gente aprende a partir da oralidade, né? Os nossos saberes, eles não estão expressos textualmente, totalmente. Sequer a gente tem confiança política nessa forma de organização social para colocar tudo no papel. A realidade é essa, né? Temáticas como, por exemplo, aborto, não são tratadas de forma aberta, porque a gente passa por um processo de criminalização. E aí, há temas e há saberes que a gente transmite exclusivamente na oralidade, né? Então, eu achei que esse aspecto era algo que eu estava esperando que você abordasse, não é algo que enfraquece seu trabalho, tá, Raíssa? É só como se, assim, dicas da Thalita para futuras pesquisas. Trabalhar esse aspecto que eu acho que que eu acho que é um ponto bastante sensível para nós mulheres, né? Como a gente aprende nosso trabalho que socialmente nos foi colocado de reprodução humana? É na oralidade. Depois que você engravida, se você está só ou se você está com alguém, você vai buscar pessoas, uma rede de apoio, seus familiares, para te ensinarem a cuidar daquela criança. É claro que a gente tem uma bibliografia que vem sendo hoje construída, sites, vídeos, cursos, mas isso tudo é muito recente. A gente está falando aqui de uma história, pelo menos no Brasil colonizado, de pelo menos aí 500 anos, e só agora a gente sabe alguns aspectos, né, da gravidez, da gestação, do parto, da criação das crianças. Então, a nossa forma de ser, ela tem é muito fortemente marcada pela oralidade, o ser mulher, né? A gente aprende umas com as outras e a gente passa os nossos conhecimentos de forma oral. E eu acho que ali também, dentro desse espaço do Encontro Nacional, isso esteve muito presente também, né? Bom, aí, destacando esses pontos, eu vou fazer alguns comentários. Sugestões para que, na versão final do seu trabalho, você dê uma passada de olhos, porque a gente fica especialmente, assim, cuidadosa quando o trabalho tem um tema tão valioso, que a versão final seja impecável. Então, eu vou fazer alguns comentários gerais e depois você busca no material, tá, Raíssa? Então, a lista de abreviaturas, por exemplo, eu acho que vale a pena depois você revisitar, porque eu acho que o seu trabalho, ele é constituidor do campo, né? Então, assim como o trabalho de outras mulheres que você citou ali, mulheres que tratam dentro da academia, dentro da universidade, sobre o feminismo camponês e sobre o feminismo camponês popular, estão construindo o campo, é um campo que ele é construído na medida em que vocês estão produzindo esse conhecimento, né? Então, o seu trabalho com certeza vai ser muito acessado. A lista de abreviaturas vai facilitar quem for manusear e principalmente quem não conhecer todos os movimentos, as siglas que você utiliza. Então, dê uma boa revisada ali na lista de abreviaturas, que eu acho que é importante. Vou te falar só do essencial, né? Eu acho que, eu não sei se, eu imagino, né, que essa aqui é só uma versão mesmo prévia. A formatação geral das páginas, teve algumas que ficaram quebradas no PDF. Vocês estão me ouvindo ainda? A gente travou aqui para minha imagem. Pronto, então tá. Depois dê uma olhada na formatação das páginas, que tem algumas aqui no PDF que às vezes o item ele começa lá no final da página e tá só o título e tem um espaço em branco. Dê uma olhadinha nisso depois, porque pode ser que tenha tido algum problema de formatação. Oi. Raíssa. É reunião. Ai, tô me ouvindo aí? Ih, meu celular tá... Não, desculpa. O Mercúrio retrógrado tá me matando. Eu faço parte do conselho do CEP, entrou a reunião do CEP e fechou meu... Seu Teams aí, né? A reunião do CEP fechou meu Teams. Não, tudo bem. Até onde você ouviu, Raíssa? Até
a lista de siglas que você estava falando Então, para... Dei uma revisada, e também dei uma revisada, Raíssa, na formatação. Eu não sei se foi o tamanho da folha ou se foi na hora de gerar o PDF, que tem algumas páginas que ficaram um pouco desconfiguradas, assim, lá no finalzinho, tipo, o título do subitem numa página e o texto na outra. Isso não aconteceu muito, não, mas eu vi que aconteceu, então depois deu uma passada nisso. E a data nas fotos também, eu acho que é importante. Acho que isso vai te dar um trabalhinho, talvez você não consiga resgatar a data de tudo que você colocou ali, mas se você puder colocar, eu acho que é importante, né, a data das fotos que você foi tirando. E, bom, de ABNT eu acho que é mais isso. Eu vou fazer um comentário, saindo da formatação, que tem a ver, e aí tem a ver com a minha trajetória, diz mais sobre mim do que sobre você. Que Raíssa, eu achei lindo você trazer Cora Coralina, mas reflita se você vai colocar Goiás Velho, porque é todo um processo lá da gente se afirmar como cidade de Goiás e não como Goiás Velho. Então, depois só pense se você vai colocar mesmo Goiás Velho ou cidade de Goiás, porque quem fica ali, né, no dia a dia da cidade de Goiás, se afirma muito como cidade de Goiás e não como Goiás Velho. E aí, pensando agora nos temas, né, a gente já tinha conversado nos encontros, né, Raíssa, de discussão do trabalho. Eu acho que tem quatro, talvez, né, conceitos que eu acho que vale a pena depois você refletir da forma como está colocado no trabalho, né? Quando você trata de feminismo camponês e feminismo camponês popular, você está falando sobre a mesma coisa, você está distinguindo. E aí vale a pena depois você fazer só uma revisão, porque se houver diferença entre feminismo camponês e feminismo camponês popular, vale a pena, sempre que você estiver se referindo a feminismo camponês popular, você usar a expressão completa, por mais que soe repetitivo dentro do trabalho, tá? E aí, uma discussão que é próxima, mas não é a mesma, né? É sobre reforma agrária e reforma agrária popular. Eu achei fantástico você ter feito a discussão ali. A gente já havia conversado antes, que eu acho que é preciso, dentro dos espaços de pesquisa, começar a analisar e a discutir o que caracteriza essa reforma agrária popular. Eu acho que vale a pena para a versão final, depois você só revisitar esse item que fala da reforma agrária popular, está na página 73 do PDF. De você fazer uma nota de rodapé explicativa, ou dentro do texto mesmo, o que esse popular pode agregar para a reforma agrária. É uma palavra adicionada só para se distinguir da reforma agrária, ou ela traz um significado que politicamente modifica o conteúdo de reforma agrária? Pelo que a gente já conversou, modifica, né? Popular, ele não é aleatório, né? Então, é uma reforma agrária que se qualifica por esse elemento. Aí eu acho que vale a pena você trazer essa explicação, que é uma explicação que oralmente você já nos trouxe, né, nos encontros de apresentação de trabalho. Eu acho que vale a pena você colocar aqui, tá, Raíssa? Ainda que pode ser um parágrafo no texto ou uma nota de rodapé explicativa, né? E aí, pensando nesse processo seu de análise, deixa eu só ver aqui onde que é a página, no item 3.5. Deixa eu só ver aqui o PDF. Na página 70. Não, peraí, não é essa não, desculpa. Essa é da Reforma Agrária Popular. É do 4.7, desculpa, página 95 do trabalho. Esse item aqui, 4.7, traz os princípios e as dimensões do MST e desse setor de gênero. Eu acho que vale a pena você também retomar a escrita desses subitens, tá, Raíssa? Eu acho que você trouxe o conteúdo, quase um conteúdo em pontos, né, dos significados dessas dimensões. Eu acho que vale a pena você voltar, antes da versão final, eu acho que não é algo que vai te ocupar tanto tempo,
mas de você trazer, fazer uma reescrita desses itens que estão dentro desse 4.7. Então, por exemplo, 4.7.1, dimensão política organizativa. Aí você já coloca direto os enunciados, né? Então, eu acho que vale a pena você, Raíssa, depois de tudo que você fez, porque também a etnografia é um processo, né? Ele não está só lá no capítulo 2. Ele significa também o tempo da Raíssa de assentar, sedimentar tudo isso que você teve acesso, Raíssa, que é muita informação também. A etnografia tem a ver também com essas interpretações sobre os significados, os sentidos, as evidências, né? Então, eu acho que vale a pena você voltar numa reescrita desses itens aqui, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 e o 4.7.4. Deixa eu só ver aqui, é isso mesmo. Eu acho que esses princípios, eu acho que vale a pena você trazer texto seu, não só enunciado do conteúdo, mas, assim, reflexões e análises suas, Raíssa, sabe, Raíssa? Então, a dimensão cultural. O que significa uma dimensão cultural? O que a gente, a partir desses enunciados aqui, que significados, que interpretações a gente pode ter a partir da análise do que você fez e da sua vivência também, né? Então, é mais para a gente conseguir fazer um aprofundamento analítico, né? E, por fim, um outro comentário também que eu gostaria de fazer para você é lá nas considerações finais. Eu acho que toda aquela riqueza que você trouxe da descrição da mística, do processo organizativo das mulheres lá do encontro, perdeu um pouco fôlego nas suas considerações finais, sabe? Então, tudo aquilo foi evidência do quê? E aí você pode trazer aqui como uma reflexão sua, a partir do que você interagiu, sabe? Esse processo de ação política, seja no sentido organizativo, eu acho que vale a pena depois você revisitar esse texto das considerações finais e trazer elementos daquela riqueza toda que você trouxe no seu capítulo 2, você tentou densificar ali, né, todo esse processo de movimento das mulheres em movimento, né? Então, são vários movimentos, na verdade. Então, eu acho que esse último ponto aqui que eu trago como sugestão é isso. No mais, Raíssa, te parabenizar, eu acho que é assim, tanto na sua apresentação como no seu texto, né? Acho que a gente não discute, está muito evidente a contribuição e a relevância do seu tema. Você traz uma construção de um discurso que é concatenado, articulado, coerente. O seu texto, ele é bem escrito. A gente sempre tem uma sofrência de uso de vírgula, mas que depois, numa revisão final, que já passou essa preocupação com prazo, atenção da banca e tudo mais, faça uma leitura, peça para também outras pessoas lerem, né, e ajudar nesse processo final só de lapidação mesmo do texto, mas de forma geral você escreve muito bem. Principalmente no capítulo 2, eu acho que você foi muito preciosa na escrita, então a gente estava muito junto com você, vendo ali o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que foi muito rico esse processo, e na referência teórica, destacar também que eu acho que você fez uma utilização mais do que suficiente. Você dialogou com críticas de direitos humanos, do feminismo camponês popular, então você destacou essas mulheres também, você colocou o feminismo popular como uma construção do movimento de mulheres, então eu acho que não só você conseguiu fazer esse diálogo teórico, como você tratou de uma forma muito adequada dentro do seu trabalho todas essas referências. E aí, só como sugestão para a Raíssa futura, né? Eu acho que tem um componente aqui, a partir disso que você visualizou, do retrato desse mulheres, que é como o feminismo camponês popular muda radicalmente a ideia de reforma agrária popular. Isso é algo que você poderia, se você quiser depois dar continuidade, eu acho que ali você tem um caldo para uma tese. Então, o feminismo camponês popular, ele modifica a reforma agrária popular, né? E eu acho que isso talvez seja um ponto só de chamar atenção, evidentemente pode não, é totalmente, né, viciado, contaminado com o meu olhar,
mas quando eu leio o seu trabalho, me chama muita atenção nisso, né? Então, assim, tem algo de ineditismo para você depois dar continuidade nisso. E é isso. Eu não tenho questões, o que eu tinha é só compartilhamento mesmo de comentários, enfim, né? Câmbio. Então, Raíssa, agradecendo a professora Thalita essa leitura instigante do seu trabalho, né? Ainda que ela diga que não tem questões, ela convocou você para algumas pontuações importantes de seu trabalho. Aí eu pergunto se você gostaria de, em diálogo com ela, né, contemporizar as questões que ela propôs. Algumas são óbvias, né? Você tem que ter atenção ao processo formal de apresentação, né? Mas, no conjunto, ela lhe fez algumas questões que aí dialogam com o seu projeto, com a sua proposta, né? Então, eu lhe passo a palavra. Primeiro, as questões técnicas. Eu estava trabalhando no PPGDH numa comissão com a professora Nair, e eu sempre mandava os e-mails para ela imprimir. Aí eu entendi por que ela imprime tudo. Porque você pega no papel, quando eu peguei no papel, eu falei, meu Deus, esse S que está faltando, a revisão ela só existe no papel. Então, assim, eu vou rever, porque realmente essas questões você só vê depois, principalmente se você fica se relendo muito, aí na hora que você se lê de novo, o papel, assim, é muito precioso. E o título também, vou ver como é que eu faço, porque é difícil paginar por causa das fotos. Então, as fotos vão puxando o título. Eu falei, essa foto tá pequena, essa foto não tá pequena. E é tudo feminismo camponês popular. Eu não botei feminismo camponês, vou revisar, porque é tudo no feminismo camponês ainda. Em relação... eu tenho um material gigantesco, eu tenho post no Instagram. Agora a gente tem post no Instagram, então tem milhões de posts no Instagram sobre na data, né? E eu tenho fotos que eu tirei, mas é uma questão que eu nem cito no trabalho, mas etnografia é muita responsabilidade. Aqui está participando a Adriana, que me pegou pela mão e me avisou, Raíssa, tem um encontro de mulheres do MST, você quer ir, não sei o quê. Então, assim, é uma responsabilidade com ela, uma responsabilidade com o movimento, então tudo eu tenho que fazer com muita responsabilidade. A etnografia tem muita responsabilidade, eu falo isso porque não tem fotos minhas no trabalho. Eu não sei se vocês repararam, não tem fotos minhas. Só tem a última foto, que é a da colcha de retalhos, que a Adriana fez, que tem lá Pantera Negra, que eles fizeram. Não tem fotos minhas por quê? Eu só peguei fotos públicas que estão no Instagram do MST. Então, eu entendi que as pessoas posaram pro MST, então eu posso usar essas fotos, mas não quis usar fotos de pessoas que foi eu que tirei, porque não tinha autorização, então uma escolha, mas eu tenho um material gigantesco de milhões de coisas que eu recolhi, de fotos. Cartas, eu tenho várias fotos, Thalita, eu tenho fotos das cartas, eu tirei fotos das cartas, e era mais de 1000 cartas, era um livro enorme, né? Eu tenho algumas fotos, mas é muito precioso mesmo. E agradecer, eu acho que é muito difícil você transpor uma experiência que para mim foi muito significativa, muito importante para o papel, e a etnografia até dá esse mecanismo, e a Thalita falou bem, a dimensão amorosa, a dimensão de luta, a dimensão, acho que a Thalita botou uma coisa que eu não consegui fazer do trabalho, a força dessas mulheres, porque assim, a gente imaginar que essas mulheres vieram do Brasil inteiro, as pessoas vieram do norte do país, para passar uma semana da UNB, elas chegaram para as famílias e falaram, vou fazer uma semana de luta em Brasília. E vieram. Então, a força desse momento, a força dessas mulheres é enorme. Elas são mesmo ponta de lança mesmo. Elas têm assim, vou conversar, vou debater, e a vibração, a gente, na hora que começa na entrada, e a moça fala assim, não vamos ter opressões aqui, elas vibram. Isso não cabe no papel. Não consigo botar. A Thalita falou muito bem dessa dimensão, mas foi uma experiência, assim, a caminhada foi excelente, foi um copo muito curto, realmente, por isso que eu trouxe o feminismo camponês popular, porque eu falei assim, vou ter que trazer coisas, porque é muito curto, eu vou ter que puxar coisas, né? Mas, assim,
eu nunca tive medo de direitos humanos ter essa abertura de falar que a gente se envolve mesmo com o trabalho, que não é um trabalho frio, não é um trabalho que a gente está olhando de cima. Então, a arguição da Thalita botou bem a força dessas mulheres, o caráter mesmo da mística, o que a gente sente lá. Eu tenho vídeos do festival, sabe? É muito forte, assim, é muito importante. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim. E a provocação da reforma agrária popular, nossa, é super difícil. Arranjar o texto da reforma agrária popular foi difícil. Eu peguei do site, do vídeo, eu transcrevi o vídeo. Então, é uma coisa ainda que eu vou mandar uns e-mails, perguntar assim, e aí, que vocês estão pensando nisso? Porque outra coisa importante, por que eu botei os princípios literais, mas eu posso botar depois? Quando eu comecei a trabalhar com o MST, na qualificação, o site do MST tinha toda a produção do MST hospedada no site, tinha uma biblioteca do MST, e não tem mais. Então, eu falei, meu Deus, isso vai se perder, porque eu tenho a cartilha física. Eu falei, meu Deus, não tem lugar nenhum. Eu achei um lugar, um pedaço da cartilha, ela não existe mais. Então eu falei, pelo menos vou transcrever, que é uma coisa assim, fica meio maçante, meio complicado, mas vou transcrever para as pessoas saberem, porque em algum momento essa cartilha se perde. Então eu vou fazer uma adesão das minhas impressões, mas justificando por que está desse jeito, porque se perdeu, eu não sei o que aconteceu. Se perdeu muito conteúdo do MST e aí a gente fica guardando as coisas em casa, né, as cartilhas. E agradecer, é isso. Bem, então, como eu disse, eu não arguo porque, inclusive, não tenho mais competência deliberativa, segundo a normativa da UNB, né? Mas queria agradecer muito à banca, porque aqui algo que me apaziguou é que, acompanhando o trabalho da Raíssa, em muitos momentos me salvou na minha insegurança, a segurança dela, né? Mas o que também me deu credencial, né, de liberar o trabalho para a defesa foi eu ter podido construir no nosso modelo de coletivo de pesquisa, de diretório de pesquisa, as orientações coletivas, né? Isso, que os professores, inclusive, notadamente a professora Thalita, que tem um papel protagonista nesse sistema de orientação coletiva, né? Porque são os meus orientandos e os dela, né? Ali, a minha insegurança foi sendo resguardada do ponto de vista de que minha intuição de um trabalho qualificado estava em condições de ser submetido à defesa, né? Eu sei que são perspectivas desafiadoras, né? Por exemplo, vocês mencionaram a professora Nair, né? No volume 3 do Direito Achado na Rua, ela se colocou em campo para fazer uma leitura do sentido constitutivo das marchas do MST para Brasília em 2000, em entrevistas com as direções das colunas, foram 3 colunas, né? E também usando os cadernos da marcha, que são os diários da marcha, que eles emprestaram para ela examinar, os inários, né? Ela, no final, não suportou poder transformar aquele material num ensaio sociológico, né? Então, ela embutiu a leitura sociológica dela na construção de uma peça de teatro, que está no apêndice do volume 3 do Direito na Rua, Introdução Crítica ao Direito Agrário, né? Exatamente porque o que exorbitou nesse processo são os hinos, a mística, né? Aquelas entrelinhas, aquelas hipernarrativas, né, que não estão nos documentos, né, só o sensível capta,
E entre nós, felizmente, sobretudo os que são ligados ao direito achado na rua, não hesitam em sociologizar na primeira pessoa, né? Com o apoio de epistemologias importantes. Basta ver o texto do Boaventura de Souza Santos, epistemologia na primeira, sociologia na primeira pessoa, né? Claro que com todas as salvaguardas da objetividade, né? No sentido de prevenir, né? o enviesamento, né? Que a subjetividade pode produzir, mas que não é possível evitar, né? Porque, como dizia Vará, né? Até o teórico é resultado de senso comum, né? Senso comum teórico. Mas, então, gostei que a Thalita levantasse a questão da carta. Entende agora porque eu valorizo tanto a sessão de cartas do blog do Direito Achado na Rua, né? Um dia vocês vão fazer, como o Gladstone fez, transformar isso em produção bibliográfica, as cartas de viagem dele, né? E como é que eu insisto, escrevam as cartas, né? Esse material, ele é mais do que andaimes de uma construção que a gente joga fora depois que o prédio está pronto, né? Ele é a própria planta de edificação, né? Ali que a gente consulta depois que o mestre de obras morre e alguém tem que fazer uma reforma, a memória da planta de edificação está ali naquelas cartas, né? Por isso que as cartas de Marx e Engels já compõem uma coleção de mais de 12 volumes da edição Socialis, né? Também, claro, eles não tinham Zap naquele tempo, né? Então eles tinham que escrever carta mesmo. Mas apenas um registro final, né? Em 2010, eu fui a Salvador para um grande evento de apresentação de um atlas das ocupações urbanas da cidade de Salvador. Um documento que foi produzido numa aliança acadêmica entre os movimentos sociais e os professores que produziram o texto. Mas depois eles me pediram para fazer o prefácio da obra, né? E no meu prefácio eu identifico no trabalho um capítulo que já se abria sobre a mulher e a luta pela moradia. A mulher e a luta pela moradia. E aí, a minha anotação no prefácio sobre essa relevância do feminino no processo de luta política, que eu, no texto, Thalita, está lá dito, né? Me reporto às PLPs. Por conta do aprendizado que eu auri das PLPs, no sentido de que, quando as mulheres avançam na sua luta por libertação, elas movimentam toda a sociedade. Porque a dimensão feminina da luta abre o horizonte da igualdade e da justiça. Isso eu tirei das minhas leituras do que se produziu de documentação das PLPs do DF, inclusive, que a professora Thalita coordena, né? E lá no prefácio eu tirei uma frase da formulação das próprias mulheres inscritas nessas lutas, que é fantástica. Aspas, né? Mesmo considerando que muitas mulheres entram no movimento de luta pela moradia levadas apenas pela necessidade da casa na atuação diária, elas acabam fazendo política e se percebem como sujeitos políticos. Fecho aspas, né? Quer dizer, então, eu acho que é isso que identificou aí e que a gente viu nesses dias, né, com os indígenas na esplanada, sobretudo com a Marcha das Mulheres, né? De braços dados com todas as articulações ativas do político, no maior leque de alianças que nenhuma frente partidária ou corporativa consegue realizar. E todas as bandeiras. Claro, as emancipatórias, né? De certo modo, libertando a praça do sequestro do 7 de setembro. Né? Elas libertaram a praça daquilo que havia sido, até ali, o sequestro fascista do espaço público para defender as instituições, o Supremo, inclusive, sem precisar, Thalita, de tanque fumacento, sem precisar de gás de pimenta, de cavalaria, elas próprias protegendo o Supremo Tribunal Federal e ocupando com as suas vozes jurídicas
dos indígenas, alguns da nossa UNB, como Samara, né, e outros que escrevem no Direito Achado na Rua, como Eloy Terena, né, e além de Ivo, que hoje falou para a ONU, né, sobre o que representa a política genocida no Brasil contra os povos indígenas. Né? Mas, então, agora vamos fazer um intervalo, quer dizer, vocês podem continuar aí, só pare a gravação, Raíssa, Tá. para que o cochicho não vire libelo, não é isso? Eu, Thalita e Escrivão, vamos para o Zap. Professor, deixa eu só fazer um último agradecimento, porque... No final, quando a gente proclamar o resultado, que eu espero que seja bom, aí você agradece. Tá ótimo. Assim, quem sabe, se ainda estiver entre nós, eu não sei se está, a Adriana, ela possa dizer uma palavra? Tá? Seria ótimo. Eu não consigo ver se ela ainda está aqui. Tá aqui ela, ó, tá aqui ela. Então ficaria muito... Tá bom, tá, se a banca concordar, tá certo? Mas como a Thalita já celebrou a presença da Adriana, acho que não vai ter problema. Então, Thalita e Escrivão, desliguem seus microfones e câmeras, né? E vamos para o Zap. Agora, gente. Exato. Agora, Raíssa, retoma a gravação, porque vamos... Já retomei. Tá? Acho que já foi. Foi. Então, nos afastamos um tanto protocolarmente para o processo deliberativo, né? E foi rápida a decisão, a demora foi mais por alguns elementos que queria compartilhar com a Raíssa. Um é o título, que você disse que quer voltar à redação original. Uhum. Tem que ter muito cuidado de que isso precisa estar na ata, e você sabe a dificuldade que é hoje fazer essas modificações no PPG-DH, não é isso? Então, você tem que construir com a nossa secretaria lá, que a ata já deve estar pronta a essa altura. Né? Eu consegui mudar, eu falei com ela. Eita, olha só que ousada, já mudou independentemente da banca? Não! Não, tá certo, tá bom. Então já mudou lá, não é isso? Uhum. Alívio, né? Então, eu queria dizer assim que a Thalita tem uma observação ainda para fazer sobre a transcrição vamos dizer assim, mecânica aqueles enunciados dos princípios. Uhum. A sugestão da Thalita, diga, Thalita. Vou acatar. Mas é a mesma que eu comentei com ela, professor, só dela não esquecer depois de fazer o diálogo dela, né? Dá para depois colocar que for transcrição, como se fosse, inclusive, participação de certo. Né? Que for interpretação do texto. Então, certo. Então, eu queria agradecer, pedir depois, Raíssa, para você colocar a gravação no YouTube para a gente poder levar para o canal, porque tem um caráter muito pedagógico para a função que o canal tem no blog do Direito Está na Rua, que essa semana ultrapassou 500 mil visualizações, né? Então, e o próprio canal já está com mais de 1.310 inscritos, o que também é bastante significativo. A gente não quer crescer do ponto de vista de se deixar de ser um espaço de interlocução acadêmica, né? Mas é importante que esse espaço seja uma rede importante. Eu pedi que você, assim que tiver o YouTube, me dê para eu poder passar lá. Então, também queria
convidar, né? Amanhã nós teremos do programa outra banca da Renata Vieira, que está acompanhando aí, né? E convidar todos e todas para participar dessa banca, né? Outras colegas estão acompanhando. Em dezembro, a Gabriela Jardon deve defender, também acompanhou aí, né? Bom, mas proclamando o resultado, a banca, por unanimidade, decidiu pela aprovação da dissertação. Então, pronto, podemos celebrar, podemos aplaudir, né? Peça também para a ata colocar lá aplausos efusivos. Tá bom. Bom, aí você agora tem a palavra para se despedir, e depois eu queria dar a palavra somente à Adriana, tá bom? Tá? Ela já se preparou. Primeiro, agradecer a professora Thalita e ao professor Antônio. A gente mudou de data, teve vários contratempos. O professor Antônio chegou em cima da hora por minha culpa, e foi assim, eu fiquei muito feliz com o convite, eu fiquei muito feliz com as contribuições. Eu já tinha lido o trabalho dele, tinha relevância para o meu trabalho. A professora Thalita me emocionou a contribuição dela, então, assim, foi muito, assim, eu fiquei emocionada, assim, agradeço muito aos dois, agradeço ao meu orientador, que foi complicado essa última semana, né, a gente agradece a confiança e a inspiração, né, me inspirou muito, confiou no meu trabalho. E o professor lembrou, amanhã tem a Renata, a gente dividiu as angústias, né, desse fim do processo, assim, foi muito bom você poder dividir as angústias de uma apresentação com outra pessoa que está nesse processo, então, foi, assim, muito importante, a gente conversou bastante sobre esse processo, estou muito ansiosa com a apresentação dela, mas eu já falei para ela que vai ser ótimo, então, ela pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Agradecer aos meus colegas do meu coletivo, então eu faço militância também na vida, então dos meus colegas do meu coletivo, a Meg foi no 8M comigo, por exemplo. Agradecer principalmente eu falei que a Adriana me pegou pela mão, ela me avisou, ela é uma pessoa muito generosa, eu conheci ela na matéria do direito achado na rua, então assim, os encontros do destino me levaram a esse processo, né? Agradecer o grupo, a apresentação no grupo do Direito Achado na Rua foi fundamental, foi assim, me abriu os olhos, me botou muitas coisas que eu botei aqui. Agradecer a meus colegas que estão assistindo, do meu percurso da UNB, todo o meu percurso que eu estou encerrando agora, né? Pelo menos temporariamente. Agradecer meus irmãos, meu irmão foi comigo no assentamento, meu outro irmão ficou ouvindo as coisas, então eles me ajudam bastante. Então é isso. Agradecer a todos e ficar com a fala da Adriana para finalizar. Adriana, eu agradeço a sua presença, né? Sabe que Raíssa não é só uma acadêmica, é uma dirigente da universidade, ela integra como representante discente as estruturas de deliberação superior da universidade, né? Então, essa defesa tem essa importância também, porque é uma maneira de inserir nas preocupações deliberativas da universidade esse modo de olhar a relação entre a universidade e a sociedade, né? Então, Adriana, se você se dispuser a dizer algumas palavras, né? Não faz parte da deliberação, mas está gravado e fica como registro dessa sessão. Bom, boa tarde para todas e todos. Primeiramente, parabenizar a Raíssa, né, pela conclusão desse ciclo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E, assim, para poder fazer uma fala, vou fazer um breve histórico de 1 minutinho, que eu sou uma mulher negra de 52 anos, militante do MST há 22 anos, e quando eu entrei no movimento, eu só tinha um ensino fundamental, né? Ou seja, só tinha o ginásio, que eu ainda era do tempo do ginásio. Então, dentro do movimento, uma das suas linhas políticas dentro do MST é estudar. Então, possibilitado pelo Pronera, eu consegui concluir o ensino médio, fazer a minha graduação, a minha especialização, e em 2019 eu concluí o mestrado, né, em Educação Ambiental e Educação do Campo. Então, assim, se eu sou o que sou hoje,
é o processo de luta que nos leva a ser protagonistas de nós mesmas, né, da nossa história. Então, para nós, Mulheres Sem Terra, é de extrema relevância esse trabalho acadêmico da Raíssa, trazendo a importância do nosso trabalho, dos nossos processos de luta. Então, em nome de todas nós, agradecer muito, sabe? Porque continuaremos lutando, né? Como já dizia lá no encontro, né? Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos, somos um mar de bandeira, né? Seremos um mar de bandeira. Então, assim, seguimos firme na luta e é muito orgulho, sabe, de estar aqui e de ter podido contribuir de alguma forma, né, de ter pego na mão da Raíssa. É porque eu sou desse jeito, né, a gente segura a mão e não larga a mão de ninguém. E seguimos firme na luta. Muito agradecida pela oportunidade da palavra, né, e como militante, né, dirigente do setor de gênero, era uma tarefa também estar aqui presente, acompanhar o seu trabalho. Então, muita honra para nós. E seguimos firme na luta e agradeço a oportunidade. Nos veremos dia 2. Com certeza. Então, podemos encerrar a sessão com os agradecimentos e com a renovação dos cumprimentos, né? Pela forma tão eloquente como Raíssa Vaz Mendes obteve sua declaração, né? Que o nosso ato é declaratório, tem que expedir o diploma, né? De mestre em Direitos Humanos e Cidadania. Parabéns, Raíssa. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu vou terminar a gravação e a gente se vê amanhã, né? Na defesa da Raíssa. Ela acompanhou aí, viu? Ah, que bom, que legal. E eu estou ansiosa para a defesa dela. E, Thalita, meu pai é goiano, eu vou botar Goiás, então. Cidade de Goiás. Mas é Goiás com Y, viu? É Goiás com Y, né? Meu pai Cidade é de goiano. Goiás. Eu tenho família em Anápolis, eu tenho que honrar a minha raiz goiana. Né, Thalita? É Goiás com Y, né? Mas cidade de Goiás já contemplo demais.